Olá, turmas do oitavo e nono ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Joga Joga, comigo, Léo Almeida. Irei explicar agora as atividades da semana 2 do PET Complementar 2 para o nono ano, ou semana 4 e PET Complementar 2 para o oitavo ano. Também podemos considerar essa semana aqui como a semana 8 do segundo bimestre para o nono ano, ou semana 10 do segundo bimestre para o oitavo ano. A unidade temática que iremos estudar será esportes de invasão, tais como basquetebol, futebol de campo, futsal, handebol, polo aquático, entre outros. O objeto de conhecimento são os esportes de rede-parede, esporte de campo e taco, esportes de invasão, esportes de combate, entre outros. Antes de iniciarmos, já vou pedindo para se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo aí com os colegas e já vai deixando o seu like. Seu like ajuda muito esse canal a crescer e o YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas. Bom, turma, o tema que nós vamos estar vendo aqui essa semana é sobre basquetebol, que é um esporte de invasão. Nós vimos esse conteúdo sobre basquete na segunda semana, agora do segundo bimestre, do PET Tutorado do Estado. O basquetebol no Brasil. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a conhecerem o esporte. Em 1896, um professor americano chamado Augusto Shaw foi convidado para lecionar no Colégio Mackenzie em São Paulo e introduziu o jogo no país. Os primeiros torneios de basquete aconteceram em 1912 e o primeiro clube a adotar a modalidade foi a América do Rio de Janeiro, no ano seguinte. Turma, por que o Brasil foi um dos primeiros a adotar esse esporte? Porque esse esporte ele foi criado ali em 1891, final de 1891, nos Estados Unidos, ou seja, 4 a 5 anos depois, um americano teve no Brasil para lecionar e ali ele já introduziu o jogo do basquete. O jogo do basquete era um jogo muito novo, levando em conta que naquela época, é uma época mais difícil de você sair de um país para o outro, não tinha as redes sociais como tem hoje, que é tão fácil, internet, pingou alguma coisa no país aqui, imediatamente já se vê em outro país. Então esses 5 anos aí foi algo muito rápido. Então no Brasil foi rápido devido a isso aí, porque o professor Augusto Shaw foi lecionar no Brasil, em São Paulo, e já levou esse esporte para o nosso país. A primeira liga de basquete aconteceu em 1919, também no Rio de Janeiro, e foi vencida pelo Flamengo. Já a primeira seleção brasileira foi convocada para um torneio que ocorreu em 1922. O Brasil disputou jogos contra a Argentina e o Uruguai e sagrou-se campeão. Então, como vocês estão vendo aí, a primeira liga de basquete ainda foi em 1919 e a primeira convocação da seleção brasileira foi em 1922. Ela disputou um torneio com o Uruguai e a Argentina e sagrou-se campeã. O Brasil foi campeão mundial por 3 vezes, em 1959 e 1963 com a equipe masculina e em 1994 com a equipe feminina comandado por Magic Paula, Hortência e Janete. Hortência recebendo medalha de Fidel Castro no Pan-Americano de Havana em 1991. Aqui, pessoal, essa foto aqui é da Hortência. Na verdade aqui, tá vendo a seleção brasileira. Nesse exato momento, Fidel Castro está entregando a medalha para a Hortência. Oscar Schmidt, o maior jogador brasileiro de todos os tempos, é o detentor da marca de maior pontuador da história do esporte, com incríveis 49.737 pontos. Olha só que marca que nós temos, pessoal. O Oscar Schmidt, jogador que ficou aí na seleção durante muito tempo, um jogadoraço, ele tem aí a marca de incríveis 49.737 pontos no basquete. Ele é o maior detentor, de pontos no basquete. Foi campeão do Pan-Americano de Indianápolis em 1987. Essa foi a primeira derrota do time americano em casa. Essa foto aqui, de 1987, foi a primeira vez que o time americano, time dos Estados Unidos, perderam em casa, em Indianápolis, em 1987. E o Oscar, como vocês estão vendo na foto aí, ele foi o destaque daquele jogo.
Oscar participou da equipe que venceu a temida equipe americana por 120-115. Como vocês estão vendo essa foto aí, é o jogo que ocorreu em Indianápolis, em 1987. Em 2013, ele foi nomeado para o Basket Hall of Fame dos Estados Unidos, mesmo sem nunca ter jogado pela Liga Americana NBA. Pessoal, vocês não sabem a grandeza disso aqui. A NBA é um evento esportivo muito fechado. Eles não costumam fazer isso não, mas eles reconheceram o quanto esse cara era bom, o quanto ele representa para o basquete mundial, né? Devido a isso, Oscar recebeu essa homenagem aí no Hall da Fama do basquete, mesmo sem ele ter atuado pela NBA. O primeiro brasileiro a atuar na NBA foi Rolando Ferreira, em 1988, pelo Portland Trail Blazers. Em 2014, Thiago Splitter sagrou-se o primeiro jogador brasileiro a erguer uma taça do tradicional campeonato americano pelo San Antonio Spurs. Quando a gente fala aqui de tradicional campeonato, nós estamos falando da NBA, que é o maior evento esportivo de basquete do mundo. Atividades. Quem foi o responsável por apresentar o basquete no Brasil e em que ano? Número 2. Em que ano o basquete foi disputado os primeiros torneios do Brasil? Há um erro aqui, viu, pessoal, nesse número 2, no erro de escrita aí. Então, olha só, em que ano o basquete foi disputado os primeiros torneios no Brasil? Número 3. Quantas vezes o Brasil foi campeão mundial de acordo com o texto? Então, são 3 questões aqui de interpretação relacionada ao texto acima, muito fácil para você estar resolvendo. Eu ainda deixei lá as marcações lá no texto. Número 4. Leia o trecho abaixo sobre a história do basquete. Esse trecho aqui nós já estudamos ele lá na segunda semana. Vai falar um pouco da história do basquete. O basquete foi inventado nos Estados Unidos, na América, do início de dezembro de 1891, na Associação Cristã para Moços, de Springfield, Massachusetts, pelo professor canadense James Naismith. Então, James Naismith foi quem criou o basquete lá no ano de 1891, lembrando que ele é um professor canadense que trabalhava em Springfield, nos Estados Unidos. O professor buscava um esporte intenso que pudesse ser praticado pelos alunos dentro do ginásio por conta do inverno rigoroso e da chuva no norte dos Estados Unidos. Então, o motivo maior que levou à criação do basquete, turma, foi devido ao frio. As atividades esportivas, as aulas de educação física que existiam na época, praticamente era ali futebol americano e muita ginástica. Quando fazia muito frio, ia para dentro do ginásio, mas só ficava praticando ginástica. As aulas ficavam entediantes, então o diretor pediu ao professor que criasse um esporte que pudesse ser praticado dentro do ginásio. Ele acabou criando aí o basquetebol. Se vocês quiserem entender um pouco mais, é só assistir o vídeo lá da segunda semana. O professor prendeu então 2 cestos de pêssego no alto de uma parede e as equipes tinham que incestar a bola. O professor Naismith mediu a altura das cestas e registrou 3,05 metros. Essa altura é a mesma até hoje. O professor, quando colocou o cesto, ele não queria colocar 3,05 metros. Ele colocou a cesta. Depois que ele colocou, ele mediu. Deu 3,05 metros. O incrível que pareça, essa regra, essa altura, permanece até hoje. Diferente, por exemplo, do voleibol, onde a rede já aumentou 3 vezes a altura dela. No basquetebol, nunca mudou a altura da cesta. São 3,05 metros de altura. Desde o início, lá em 1891, até hoje. Agora é com você. Reproduza este fato histórico sobre a invenção do basquete. Utilizando um balde, você irá desafiar alguém da sua família tentando acertar o balde, utilizando o fundamento arremesso do basquete. Logo após, anexe os resultados na tabela abaixo. Como vocês estão vendo aqui, turma, os meninos estão jogando as bolinhas aí em 3 baldes, que elas estão funcionando aí como cesto. Você pode usar de outro material que você tem em casa para funcionar como cesto, não tem problema. Mas, se não tiver, pode pegar um balde, colocar lá numa galha de uma árvore que tem na sua casa, na trave de sua casa, no telhado, de forma que ela fique pendurada lá e você vai ter que arremessar essa cesta, essa bola, para acertar dentro do balde, como se você estivesse arremessando a bola na cesta de basquete. Bom, mas não é só isso.
você vai fazer isso aí com alguém da família. Você vai marcar 3 arremessos com ele, jogador 1 e jogador 2, que é jogador 1 é você, jogador 2 é seu adversário. Você vai marcar aí quem fez ponto no primeiro arremesso, quem fez no segundo, quem fez no terceiro. Vocês podem colocar assim, ó, quando você acerta, você coloca uma bolinha, quando você erra, você marca um X. E no final você vai ver quem é o vencedor. Se você quiser colocar mais arremessos, pode colocar aí 4 arremessos, 5, 10. Se você quiser também dividir os arremessos, arremessos de 3 metros, arremessos de 5 metros, arremessos de 7 metros, fique à vontade. Você pode criar uma tabela diferente aí também. Depois você vai registrar sua experiência aqui, com maiores dificuldades e opinião sobre a atividade. Então você vai registrar aqui a experiência sua, como foi fazer essa atividade. Se você teve dificuldade ou não, se você gostou, dê sua opinião sobre essa atividade aí do arremesso da bola de basquete. Lembrando que se você não tiver uma bola aí, você pode estar fazendo uma bola de sacola, de papel, embola isso tudo aí, amarra com fita crepe, um cordão que você tiver, tente deixar ela o mais redonda possível para você estar fazendo esse arremesso aí no balde. Bom, turma, a atividade de hoje é essa aí. Espero que eu possa ter ajudado. Se gostaram, deixa aí o seu like. Seu like ajuda muito esse canal a crescer e o YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, um abraço e até a próxima. Fui.